Sejam todos bem-vindos a mais uma receitinha aqui no canal de padaria. Hoje eu trouxe uma receita para você que está procurando aquela receita Red Velvet fazia tempo já, que não conseguia acertar, que queria uma receita simples, que fosse deliciosa. Então, é para você hoje essa receitinha. Uma massa que fica simplesmente linda, muito fácil de fazer e que o resultado dela é incrível. Então, para você que não me conhece, que não é inscrito aí no canal, antes de nós começarmos a fazer essa receitinha, eu peço para você já se inscrever, deixar aí embaixo o seu like, que é muito importante para nós, tá? Então, bora lá fazer essa receitinha de Red Velvet que vai, te surpreender. Vamos fazer então essa massa Red Velvet. Para você fazer essa massa Red Velvet vai ter 3 processos, então é importante que você preste atenção nos processos. Uma dica que eu dou antes de nós iniciarmos, antes de você começar qualquer tipo de receita, é você pegar todos os ingredientes e deixar na sua mesa, para você não estar esquecendo nenhum ingrediente e aí sim você errar a sua receita. Outro fator bem importante, quando você for marcar a receita, você divide ela. Aqui nós vamos ter 3 processos, então você passa a receita no seu caderninho de anotação e você divide os processos. Isso vai facilitar com que você não erre sua receita. Na hora que você estiver fazendo sua receita, isso vai facilitar o processo e você não vai errar sua receita, tá? Então vamos iniciar. Primeiro processo, então, vai ser você pegar a manteiga e o leite. Lembrando que os ingredientes vão estar bem certinho na descrição desse vídeo. Aproveita, vai ali no vídeo e já curte e já copia a receita. Se esse vídeo foi interessante e foi legal para você, não se esqueça de fazer isso, já deixar o seu like, ok? Então, eu tenho aqui o leite e a manteiga. Eu vou colocar esses dois ingredientes em uma panelinha e vou levar pro micro-ondas, tá? Então, vou colocar a manteiga. Manteiga pode ser temperatura ambiente, manteiga sem sal de preferência, tá? E o leite integral, que é aquele leite normal. Vou colocar esses dois ingredientes na panela. Vou levar no fogo até amornar. Não precisa ferver nada, é só dar aquela amornadinha que você vai ver que a sua manteiga derreteu, esse é o ponto, tá? Então eu vou levar lá no fogo. Enquanto isso que tá amornando lá, eu vou bater o açúcar e os ovos. Vou quebrar esses ovos separados aqui. Então, vou colocar esses dois ingredientes na batedeira e vou levar para bater. O meu leite tá morninho agora e o meu creme já está bem cremoso. Bateu por 7 minutos esse creme, o açúcar com o ovo. Agora eu vou continuar batendo o creme. Só que antes de eu ligar a batedeira ali, eu vou misturar o chocolate em pó aqui nessa manteiga com esse leite morninho, tá? Então mistura esses 3 ingredientes aqui, chocolate em pó e o leite e a manteiga. Por que tem que estar o leite morno? Porque o leite morno vai fazer a função de derreter a manteiga, para que não fique aquele creme talhado, tá? Então é importante que o leite esteja morninho. Deu uma misturada aqui no chocolate em pó, já posso ligar a batedeira e vou acrescentando aos poucos essa mistura, tá? Agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá de corante vermelho. Deixei bater por mais uns 3 minutos. O creme já está pronto, agora eu vou colocar aqui na vasilha para ficar melhor para vocês verem o processo, né? Mas você pode estar terminando na bacia da sua batedeira também sem problema nenhum. Vou colocar o trigo, tá? Pode colocar todo o trigo. E vou colocar o fermento em pó químico, o Popular Royal. Agora eu vou mexer com a ajuda de um fouet. Aí você me pergunta, Sil, mas por que eu não posso bater na batedeira essa farinha de trigo? Por que tem que fazer esse processo manual? Porque esse processo é muito importante para você obter uma massa bem leve, uma massa que não fique aquela massa abatumada, porque o trigo, quando ele desenvolve o glúten que tem no trigo, ele dá aquela sensação que a massa parece que ficou batumada, uma massa um pouco mais firme e mais consistente. Então, por isso que é muito importante, principalmente para você que está começando, sempre terminar tudo que for bolo, né?
com o fouet. Massa amanteigada, tudo que vai, tipo bolo, tem que ser com o fouet. O trigo não pode desenvolver o glúten. Quando é pão, um exemplo, né, um pão caseiro, por exemplo, aí você tem que desenvolver o glúten, porque senão o seu pão não vai ficar bom. Aí é outra história. Mas aqui você precisa mexer com muito cuidado, até você ver que não tem mais nenhum grãozinho de trigo também, você não pode mexer de menos, porque também isso vai fazer com que sua massa não fique boa, tá? Então presta atenção, mexe até você não enxergar mais nenhum resquício de farinha. Não precisa fazer aquele movimento de bater, tá? Você tem que fazer um movimento leve com a mão, um movimento de dissolver mesmo o trigo nesse líquido, né? Nesse nosso creme, tá bom? Então vamos lá. Vamos mexer esse trigo, misturar bem, misturadinho. Enquanto isso, enquanto eu tô aqui fazendo essa massa aqui, o meu forno já está pré-aquecendo. Então, não adianta você caprichar na sua massa, fazer uma massa linda, maravilhosa, tomar todos os cuidados, se você não souber assar, né? Então, você tem que saber assar a sua massa, tá? Você vai colocar no seu forno pré-aquecido. Sempre tem diferença de forno. Então, se por acaso você for utilizar um forno turbo, por exemplo, que é um forno uma capacidade mais alta, você tem que assar em temperatura mais baixa. Se você for assar em fornos de casa, esses fornos caseiros, a temperatura tem que ser mais alta, tá? Porque ele é um pouco mais fraco. Então, um exemplo, se eu for assar essa minha massa no meu forno turbo, por exemplo, eu teria que assar na temperatura de 160 graus. Mas aqui nesse meu forno, eu vou assar na temperatura de 180 graus, tá? Então, ó, é muito rápido, ele já tá dissolvendo. Aí você me diz, mas eu não vou fazer essa massa assim, porque eu não tenho fouet. Gente, não arrume desculpa, tá? Não tem fouet, pega o ganchinho da batedeira, faz com o ganchinho da batedeira mesmo, que vai dar super certo também, tá? Então, ó, já tá ganhando formato nossa massa. Agora aqui, eu vou colocar umas gotinhas de vinagre. Aí você me pergunta, meu Deus, Sil, mas pra que gotinhas de vinagre? O vinagre, ele ajuda a deixar a sua massa mais macia, tá? Então, ainda mais essa massa que ela vai corante, é bem importante você estar colocando um pouquinho de vinagre, tá? Se você quiser, você pode também estar adicionando essência de baunilha. Para quem gosta, aí vai a dica. Pode estar saborizando essa massa. Ó, aqui eu tenho vinagre branco, tá? O de álcool, vou colocar um pouquinho só. Umas 3 gotinhas é o suficiente, tá bom? Então, já dissolveu o trigo. Já tá uma massa lisa. Não tem mais nada de trigo aqui. Eu já vou colocar essa massa na forma então, tá? Essa forma que eu tô utilizando aqui é um aro 24 centímetros. Então, se eu fosse rechear essa massa, por exemplo, ela daria 2,5 kg de massa, tá? Então, é uma massa que ela rende bastante. Você pode estar fazendo cupcakes também com essa massa, então ela é muito versátil. Ela demora um pouco mais a assar se você for fazer a forma alta assim inteira. Uma dica que eu dou, se você quiser fazer para assar mais rápido, coloca em 3 formas iguais. Aí você vai ter 3 camadas de bolo e ele vai assar muito mais rápido, tá? Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou levar para assar e já volto trazendo para vocês o resultado de como que ficou essa receita. Então, temperatura forno pré-aquecido, temperatura 180 graus, aproximadamente ali uns 30 minutos, 35 minutos. A massinha já está pronta, vou virar para vocês verem como que ficou. Ó, fica esse morrinho aqui em cima, é normal, tá? Quando você for cortar, se você não tiver prática para cortar com uma faca, vai com o nivelador. Aí sempre deixa essa parte mais retinha para baixo e você vem cortando, tá? Eu prefiro cortar com a faca, então eu já posso cortar aqui por cima. Olhe como que fica essa massa, fica uma massa bem vermelhinha, bem macia e fica muito saborosa essa massinha. O tempo de forno, ele levou 43 minutos no forno simples, tá? Temperatura 180 graus. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se vocês gostaram, já peço para vocês deixarem o seu like e se inscrever no meu canal. Eu encontro vocês na nossa próxima receita.
Um beijão pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.